E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou relembrar para vocês um conceito muito importante aqui na nossa fisiologia respiratória, que é a ação do surfactante pulmonar. Observe o movimento do ar nos alvéolos. Por que os alvéolos não murcham e não entram em colapso? Eu vou clicar aqui no alvéolo para nós descobrirmos. Neste experimento aqui, para vocês entenderem de forma didática, nós temos à esquerda um frasco com água, que representa uma maior tensão superficial. Notem que as partículas, aquelas bolinhas azuis, estão bem próximas na superfície uma das outras. E na direita eu tenho o frasco com água e o surfactante. Esse surfactante, ele reduz a tensão superficial. Então notem aqui ali na superfície à direita tem um espaço entre aquelas bolinhas, que representam então as moléculas de água e a ação do surfactante. O surfactante diminuiu a tensão superficial e isto pode ser visto pela força de atração entre as moléculas de água, que é muito maior no frasco com apenas água, que é o da esquerda, ao contrário do que observamos no frasco com água e surfactante. Vamos ver o que isso tem a ver com os alvéolos? Olha só. Nós temos aqui os alvéolos e aquela partezinha em vermelha representa o surfactante. Então o surfactante está aqui e o ar vai ser passado dos alvéolos para a corrente sanguínea, com auxílio, obviamente, da hemoglobina presente dentro das hemácias. Então existem capilares alveolares que ficam em volta dos alvéolos, e ele que vai conseguir fazer esse transporte e finalmente carregar o oxigênio dos pulmões para os tecidos que necessitam de oxigênio. Então esse líquido vermelho no interior dos alvéolos é o surfactante. Assim como nos frascos que observamos, esta substância faz com que a tensão superficial do líquido interno dos alvéolos seja menor do que a tensão superficial da água. Assim, o ar, aqui, percorre o alvéolo facilmente. Então, esse surfactante ele é produzido pelos pneumócitos tipo 2, um dos tipos celulares que revestem a superfície interna dos alvéolos. Então, ele tem um componente principal que é o dipalmitoil fosfatidilcolina. É um fosfolipídio, então tem em torno de 85% na sua composição desta substância. Mais uma curiosidade, pessoal, é neste pneumócito tipo 2 que tem um receptor chamado de enzima conversora de angiotensina 2, a chamada ECA2, está presente na membrana plasmática deste tipo de célula que produz o surfactante pulmonar. Então, esse receptor, está vendo na atualidade, na pandemia do Covid-19, é neste local, nesta célula e na ação deste receptor que o vírus, o novo coronavírus, atua para entrar no sistema respiratório. Bom, voltando aqui para o surfactante, você já percebeu que possuímos alvéolos de diferentes tamanhos, não é mesmo? O que faz com que o ar entre em alvéolos de diferentes tamanhos é o fato de o surfactante pulmonar reduzir mais a tensão superficial nos alvéolos menores do que nos maiores, fazendo com que a pressão seja uniforme para todos os alvéolos. Então aqui nós temos os alvéolos na ausência do surfactante. Notem que não tem mais aquela parte em vermelho. O ar foi desviado dos alvéolos menores e estes tenderam ao colapso, enquanto os alvéolos maiores hiperinsuflaram. Então, quando não tem o surfactante pulmonar, o pequenininho aqui da esquerda foi diminuído, ele colapsou, e os maiores, eles hiperinsuflaram. Então, aqui nós temos um alvéolo colapsado e um alvéolo hiperinsuflado. Observem bem essa animação da esquerda e da direita. Agora observem o volume de ar.
na figura da esquerda e da direita. Observe que na escala da esquerda, devido a uma redução do surfactante, os alvéolos não estão enchendo completamente de ar. Ficou ali em torno de 50%. Notem no volume de ar ali. Nestes alvéolos, ao contrário dos alvéolos da direita, a tensão superficial na parede dos alvéolos é maior, exigindo mais esforço da musculatura respiratória para abri-los e enchê-los de ar. E aqui nós temos a animação final. Olha o que vai acontecer na ausência do surfactante. Colapsou e os maiores hiperinsuflaram. A ausência do surfactante pulmonar gera um quadro grave, pois a maioria dos alvéolos entra em colapso. Como exemplo neste quadro, temos a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, ou também chamado de síndrome da angústia respiratória aguda, conhecido como SARA. Então vai acontecer este colapso aqui nos alvéolos, e isso é muito grave. Então geralmente a inalação deste surfactante pulmonar produzido em laboratório, ele vai atenuar esses casos. Antigamente, quando um recém-nascido tinha essa angústia respiratória, geralmente ela ia a óbito. Então foi um grande marco da pediatria o surfactante pulmonar sintético. Até mais, pessoal!